Fala, terceirão! Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula remota. E como estamos estudando as figuras planas e principalmente a figura do triângulo, como se encontra a área de vários tipos de triângulo, dessa vez não vai ser diferente. Vamos falar do triângulo. E toda vez que falar do triângulo, da área, a gente sempre lembra que existe uma fórmula geral, que é base vezes altura dividido por 2. Na aula passada a gente viu que se não tiver a base e se não tiver a altura, mas se tiver o ângulo, a gente pode usar a fórmula que envolve o seno, que foi visto na aula passada. Só que agora a gente não tem ângulo nessa figura. A gente tem aí, em tese, 3 lados diferentes. Bom, que qualquer lado desse pode assumir a base, mas existe uma dúvida aí, não temos altura, então complica, não tem como utilizar a fórmula geral, que é base vezes altura dividido por 2. E nem tem também como usar a fórmula do seno, porque a fórmula do seno precisa-se de um ângulo. E nesse triângulo aí a gente tem 3 lados diferentes, tá? Os lados do triângulo são todos diferentes, mas a gente precisa entender como se calcula a área de um triângulo escaleno. Por que é triângulo escaleno? Triângulo escaleno é um triângulo cujos lados são todos diferentes, tá? Então a gente precisa entender como se calcula a área, essa região que é limitada da figura de um triângulo, ok? Então, para a gente entender como se calcula, a gente precisa entender a fórmula ou o teorema de Eirão, a fórmula de Heron, como vocês desejam, como vocês podem ver em algumas literatura, alguns livros matemáticos, tá? Por que fórmula de Heron? Porque fórmula de Heron, ou expressão de Euler, o teorema de Eirão, Heron foi um matemático que desenvolveu essa fórmula. Ele percebeu, aqui eu tenho um triângulo escaleno, um triângulo de 3 lados iguais. Um triângulo onde eu não posso usar nem a fórmula geral e nem a fórmula do seno, onde inclui o ângulo. Então eu preciso desenvolver uma fórmula para encontrar essa área aí. Então o que vocês vão ter que fazer primeiro? Primeiro de tudo, vocês precisam encontrar o semiperímetro, que eu vou chamar de P. Tá? Esse P aí é o semiperímetro. Por que eu preciso disso, professor? Porque lá em cima eu vou ter a fórmula onde eu vou ter que incluir esse P aqui, ó. Ter que encontrar o P para poder aí substituir, tá? Então não esqueça, toda vez que você tiver um triângulo escaleno onde todos os lados são iguais, para encontrar a área desse triângulo, você precisa primeiro calcular o semiperímetro, que eu vou chamar de P. O que é o semiperímetro? O semiperímetro é a soma de todos os lados do triângulo escaleno dividido no final por 2. Então, se no triângulo escaleno eu tenho A, então bem aqui você vai colocar A. Se você tem um outro lado que mede B, então você vai colocar B. Se você tem um outro lado que mede C, então você vai colocar C. Então A mais B mais C e no final divide por 2, ok? Vamos supor que aí eu encontrei... Vamos supor que agora eu já tenho o valor do P. Beleza, então você vem bem aqui, olha, e coloca na fórmula de Heron aqui. Qual é a fórmula de Heron? A fórmula de Heron diz assim: a área de um triângulo escaleno é igual à raiz quadrada do semiperímetro, que é P, que multiplica, abre parênteses, o semiperímetro menos um desses lados, que é o A, multiplica, abre parênteses de novo, o semiperímetro, que é P, menos um dos outros lados, que no caso é B, multiplica, abre parênteses, depois coloca semiperímetro, menos o terceiro lado, que é C, ou seja, é para isso que você precisa do semiperímetro, porque você precisa colocar na fórmula, e a fórmula é fácil de utilizar, tá? Porque você coloca P vezes semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado, e depois lá no final você tira a raiz quadrada, tá? Então é muito simples utilizar a fórmula de Heron. Volto a dizer, a fórmula de Heron geralmente ela é utilizada para encontrar a área de um triângulo onde todos os lados desse triângulo são diferentes, ou seja, não são triângulos, não é um triângulo muito comum quando se estuda a área, é um triângulo onde todos os lados são diferentes, e para calcular essa região aqui de dentro, você vai utilizar a fórmula de Heron, tá? Mas antes você precisa calcular o valor de
P. E o que é o P? É o semiperímetro. É onde você pega todos os lados do triângulo, soma e no final você vai dividir por 2, tá? Para poder substituir na fórmula de Eron. No próximo vídeo a gente vai entender como se aplica essa fórmula de Eron fazendo um exemplo, ok? Até o próximo vídeo.